Boa noite a todos. Me chamo Fernando Pacífico, sou trabalhador do Lar Espírita Chico Xavier. Gostaria de vir aqui desejar a todos um pleno início de ano, certo? Espero que esse novo ano seja um ano extremamente próspero para todos nós. Gostaria também de agradecer o convite que foi feito para eu estar aqui nessa primeira reunião do ano. E a temática escolhida foi exatamente mudança de comportamento e força de vontade, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa temática. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer aos colegas era exatamente lembrar que o nosso sistema nervoso, o nosso corpo humano, é formado por vários sistemas. Dentre esses sistemas, um sistema que ele é responsável por coordenar o nosso organismo é o sistema nervoso. Esse sistema nervoso ele tem funções sensitivas, certo? Das sensações, tem funções motoras e tem funções que não são nem sensitivas e nem são funções motoras. São funções comportamentais. Então, o comportamento, além dele ter ser uma função biológica, ela tem sim a sua influência genética, tem a sua influência social, tem a sua influência cultural, e por que não dizer também tem a sua influência espiritual. Então, quando a gente fala em mudar comportamento, a gente está falando sobre mudar habilidades, certo? Inerentes ao corpo físico, mas que nós sabemos que quem regula, quem conduz, certo? O nosso corpo é o nosso espírito. Então, a gente também está falando de mudança de hábitos referentes a o nosso comportamento adquirido ao longo de várias existências anteriores e adquirida também ao longo dessa existência atual. O comportamento é algo que não está relacionado apenas com o corpo físico, mas também com o corpo espiritual, né? Com o nosso espírito. Então, passando aqui, vou passar aqui. Só fazendo aqui um adendo, certo? O nosso cérebro ele tem várias, como eu disse a vocês, né? O sistema nervoso ele tem funções sensitivas, tem funções motoras e funções comportamentais. Então, a título de curiosidade, é importante que existem áreas cerebrais que estão relacionadas mais especificamente a uma determinada função. Esse critério, esse conceito mais fragmentado, ele tem caído mais em desuso. Mas a gente não pode negar que existem áreas que prioritariamente estão mais relacionadas com uma determinada função. Então, por exemplo, a nossa visão ela está muito mais relacionada, apesar de todo o nosso cérebro estar envolvido com a função visual, mas a gente sabe que predominantemente a visão está aqui, ó, na parte mais posterior da cabeça. Já quando a gente pensa em comportamento, apesar de existir diversas áreas corticais relacionadas com o nosso comportamento, é essa região aqui, ó, mais frontal, certo? Que ela também tem muita função motora, ela também está relacionada com o nosso comportamento. Então, o nosso ponto, essa região aqui frontal, que está logo atrás da testa, certo? Ela está relacionada com o nosso comportamento e principalmente também relacionado com tomada de decisões, certo? Existem diversos tipos de tomada de decisões, inclusive tomar decisão de cunho moral é uma função muito estudada hoje em dia. E aí, quando a gente fala em mudança de comportamento, primeiramente, por que mudar o comportamento? Se a gente parar do pressuposto que nós somos criados simples e ignorantes, e ao longo das nossas existências vamos adquirindo virtudes, adquirindo vícios, e com o passar do tempo nós vamos nos despojando daqueles vícios, e isso se trata da evolução espiritual. Então, nós evoluímos moralmente, intelectualmente, e quando ambas as evoluções acontecem, nós nos evoluímos espiritualmente. Então, por que mudar comportamento? Mudar comportamento porque nós somos seres imperfeitos. E se nós somos seres imperfeitos, nós acertamos bastante, mas também a gente erra bastante. E o errar não necessariamente é algo pejorativo, é algo ruim. Muitas vezes é necessário que a gente erre para que a gente consiga enxergar ou vivenciar situações que nos faz ter um entendimento sobre determinado ponto. A gente não pode confundir conhecimento com entendimento. Às vezes a gente conhece, ó, eu não posso fazer determinada coisa porque aquilo é errado. Então eu conheço, eu sei, eu tenho discernimento
de que aquilo é o certo, aquilo é o errado. Mas o entendimento vai muito mais além. E muitas vezes o entendimento ele só se dá frente a uma experiência negativa. Então, quando a gente, por exemplo, a gente não é empático, certo? A gente não se coloca no lugar do outro. Quando a gente é colocado numa situação em que o próximo faz a mesma coisa que a gente fez com o outro, certo? Uma experiência negativa, a gente sente, ah, caramba, então é isso que aquela pessoa sentiu quando eu fiz. E é essa sensação, certo? Da gente passar pela mesma situação que a gente causou a uma outra pessoa, que muitas vezes faz a gente ter um entendimento. Por quê? Porque eu digo que muitas vezes a gente sabe que aquela coisa é errada, mas a gente quer pagar para ver. Então a gente faz algo errado, certo? Ainda que seja. Ainda que a gente tenha consciência de que aquilo ali não é o certo a ser feito. Então, como nós somos seres imperfeitos, é importante que a gente mude o nosso comportamento. Mudar o nosso comportamento, mudar é importante. Mudar para melhor. A gente sempre tem que buscar a nossa melhoria. Se a gente não precisasse mudar comportamento, a gente já seríamos pessoas o quê? Perfeitas. E sendo pessoas perfeitas, não há para que mais a gente está encarnando, certo? E como a gente está em um mundo de provas e expiações, com toda certeza a gente está no local mais propício para o desenvolvimento das nossas habilidades, certo? Das nossas competências. E a gente não está aqui por acaso. Se a gente está no plano, no orbe de provas e expiações, é porque o nosso desenvolvimento ele é propício a esse orbe, entende? Então, com toda certeza, a gente tem que mudar, a gente precisa mudar, a gente precisa se tornar pessoas melhores, ok? Então, no decorrer da explanação, a gente vai falar um pouco mais sobre essa temática. E aí, uma coisa bem interessante tem um professor lá de São Paulo, o Pedro Calabres, ele fala muito essa frase aqui, certo? O que é mais fácil, mudar uma crença ou um comportamento? Quase todas as pessoas, quando são indagadas sobre isso, elas respondem que é mais fácil mudar o comportamento. Só que quando a gente fala em crença, não necessariamente a gente está se referindo a uma crença religiosa. Porque muita gente diz assim, não vou mudar uma crença, não vou deixar de ser católico para ser espírita, não. Eu acredito no que eu acredito na minha religião. Só que a crença não necessariamente é uma crença religiosa. A crença, a gente, é o que definição de crença, a gente crê em algo, certo? Então, não necessariamente, quando a gente está falando em crença, está se dirigindo a uma crença religiosa. Para exemplificar um pouco mais, imagine isso aqui que eu estou dizendo a vocês. Ó. Imagine uma pessoa, certo, deixar um comportamento vicioso, como, por exemplo, o hábito de fumar, o hábito de beber. Ou ele adquirir um novo comportamento. Ele tem uma alimentação desregrada e ele tem que se alimentar de forma mais adequada. Então, é fácil deixar de fumar? É fácil deixar de beber? É fácil praticar atividades físicas? É fácil ter uma boa alimentação? Não é fácil. Isso requer mudança de comportamento, certo? Só que, por exemplo, se eu perguntasse, a gente faz, inclusive a gente está agora entre dia 6 de janeiro, né? Hoje, passou há pouco tempo o final de ano, o Réveillon, e uma coisa que acontece muito constantemente no final do ano é a gente fazer promessas, né? Não, no final do ano eu vou mudar, eu vou adquirir hábitos saudáveis. Em 2022 eu vou deixar de beber. Em 2022 eu vou deixar de fumar. Só que a gente tem a crença, quando a gente fala isso, eu vou deixar de beber em 2022. Ou é uma quinta-feira e você diz, não, segunda-feira eu vou começar a fazer atividade física, eu vou começar a caminhar. A gente acredita piamente que a gente vai conseguir fazer aquilo. Certo? A gente não está falando isso daí da boca para fora, a gente realmente acredita, certo? Então eu tenho a crença de que em 2022 eu vou deixar de fumar. Eu tenho a crença que em 2022 eu vou deixar de beber. Eu tenho a crença que segunda-feira, sempre é uma segunda-feira, né? Eu vou ter hábitos saudáveis, como caminhar, como me alimentar melhor, certo? Só que o que acontece? A gente crê piamente. Só que quando chega 2022, ou quando chega segunda-feira, a gente pratica um auto-engano. Então a gente posterga aquilo. A gente diz assim, não, semana que vem eu começo. Não, eu vou começar amanhã. Então eu estou mudando uma crença. Então mudar um comportamento é muito mais difícil do que mudar uma crença. Mudar uma crença a gente muda a todo momento. Próximo ano eu vou fazer uma faculdade.
daqui a 3 meses eu vou começar um curso técnico. Quando chega no momento, a gente geralmente, o que a gente faz? A gente muda a crença. Não, não vou fazer isso agora, vou fazer isso depois. Então é muito comum a gente mudar crenças, certo? A mudar hábitos. Mudar hábito é muito mais difícil. E aí o que é interessante? Que as crenças elas são facilmente mudadas quando é difícil agir. Então, quando a gente se depara com a situação, eita, eu disse que eu ia começar a malhar, fazer atividade física, né? Na segunda-feira. Só que eu preciso, para isso, acordar de 5 horas da manhã. Quando bate o despertador às 5 horas da manhã, ou quando é na noite que antecede, caramba, eu vou ter que acordar cedo amanhã. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Quando é difícil a gente agir, certo? A gente muda a crença, porque é muito mais fácil mudar uma crença do que mudar um hábito. Então a gente faz esse joguete muito constantemente. E por que isso acontece? Porque existe uma lei de conservação da espécie, que é a lei do menor esforço. Então, a gente mudar um comportamento, existe empregar energia, fluido vital. É muito mais fácil a gente ficar na nossa área de quê? De conforto. Se você tem um negócio, é mais fácil você continuar a fazer aquelas suas vendas ou expandir o seu negócio, abrir uma filial em outro local. Ou, por exemplo, você que só trabalha com panelas, você vai também começar a vender facas e garfos. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, vai lhe dar trabalho, vai ter dificuldade. Então a gente sempre tende a ficar aonde? Na zona de conforto, que é onde a gente gasta menos energia. Biologicamente falando, a gente tem essa ideia de conservar a energia, certo? Desde da questão pré-histórica. Então, no nosso código genético, isso está lá para a gente tem que estocar energia, porque a gente não garante que amanhã a gente vai ter essa disponibilidade. Então, imagina no período, no período das cavernas, na época das cavernas, lá quem entende aí das eras geológicas vai saber bem o termo adequado, o termo correto. O que se fazia? Você caçava, você ali não tinha o sal para manter, não tem esse conhecimento que o sal mantia, você comia naquele momento, frutas e tal, mas você não garantia que no outro dia você teria alimento para você poder se nutrir, né? Então, isso aí, historicamente falando, já está no nosso DNA. E aí, vamos lá, né? Eu coloquei essa foto aqui porque é interessante. Isso aqui é uma foto nossa, né? No Lar Espírita Chico Xavier. E geralmente a gente fala domingo, né? Domingo é o dia que a gente está em casa, trabalhou a semana inteira, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. E é muito mais fácil a gente estar em casa com nossa família, se alimentando, descansando para uma semana que vai se iniciar. Só que vejam só como a gente mudar um hábito faz bem, né? A gente começa a se propor, não, todo domingo eu vou para o Lar Espírita Chico Xavier, ou seja trabalhar ou seja assistir. Isso daí requer a gente saber que eu poderia estar conservando energia em casa, não, mas eu vou empregar meus esforços aqui para poder fazer algo que vai me beneficiar. Porque quando a gente procura um atendimento espiritual, quando a gente procura se instruir, é sempre visando nosso progresso. Nosso progresso, e quando a gente progride, as pessoas que estão ao nosso redor também terminam progredindo. Então, lembrem sempre disso. Por que é tão difícil a gente mudar um hábito, certo? É difícil a gente mudar um hábito porque mudar comportamento é igual a gastar energia. Como assim gastar energia? Eu tenho que pensar, eu tenho que planejar e o pior de tudo, eu tenho que executar. Então, a gente fazer coisas novas, mudar hábitos, iniciar uma faculdade, abrir um novo negócio, deixar de fumar, deixar de beber, fazer atividades físicas, se dedicar mais aos filhos, ser um pai mais presente, ser uma mãe mais presente. Diversos exemplos a gente poderia dar aqui. Tudo isso, a gente mudar aquele comportamento, requer gasto de energia, requer doação, certo? E isso aí é um grande empecilho para todos nós. E aí o que acontece? Muitas vezes existe o auto-engano. Então, sempre que for difícil agir, nosso cérebro muda a nossa crença, causando assim essa desestabilização. É o que eu estava dizendo para vocês. Toda vez que a gente se depara com aquilo, quando chega na hora H, é muito mais fácil mudar o comportamento ou a crença. Eu mudo a crença. Não, eu vou mudar depois. É muito mais fácil eu prometer para mim mesmo que vou mudar depois do que começar a prometer. E eu sempre falo isso em todas as minhas exposições, que
o momento mais propício para a gente mudar o comportamento é hoje. Por que eu digo isso? Se nós somos espíritas e consideramos que somos o somatório de todas as existências anteriores, e que nessa existência eu sou o somatório de todas as experiências, desde o momento que encarnei até agora, quando é que seria o momento que eu estou mais preparado? É o hoje, é o agora. Então, o melhor momento da gente mudar é agora, até porque a gente não garante que a gente vai estar encarnado amanhã. Então, amanhã a gente pode estar o quê? Desencarnado. E estando desencarnado, nós vamos estar aí com algumas pendências, certo? Algumas pendências, e muito provavelmente estaremos talvez arrependidos por não ter se doado tanto, ter se dado tanto, certo? Algo que a gente havia proposto no plano espiritual ou nesse mesmo plano que nós estamos vivendo agora, certo? Então, uma coisa que a maturidade tem me trazido e traz a todos é a importância do nosso tempo. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente valoriza as coisas. Isso aí eu estou falando uma experiência particular, pessoal mesmo. Então, o tempo ele se torna algo muito precioso mesmo, e a gente não pode, a gente não deveria, né? Poder, a gente pode tudo, a gente não deveria utilizar nosso tempo de forma tão banal. E aí, quanto mais tempo a gente emprega na melhora de si mesmo, a gente está aí diminuindo processos que podem envolver sofrimentos muito grandes, certo? No nosso desencarnar. Então, em vez de mudar de fato, vou mudar semana que vem, este é meu último cigarro. Então, esses auto-enganos, certo? Quando a gente fica se enganando, auto-engano, né? Engano de si mesmo, ele impede que a gente mude agora, e agora é o nosso principal, nosso melhor momento, certo? E qual é a principal consequência do nosso auto-engano? Isso aqui também é importante, apontar o dedo e procurar culpados. Eu tenho uma palestra que há muito tempo eu não ministro ela, que é responsabilidade pessoal. Então, existem vários itens que fazem com que a gente alcance, certo, mais rapidamente, porque é engraçado, né, como a gente planeja para tudo. Se a gente vai fazer uma viagem, a gente faz um planejamento. Se a gente vai estar fazendo um curso, um curso técnico, um curso superior, a gente se planeja para poder estudar. Se a gente vai abrir um novo negócio, a gente faz um planejamento, certo? A gente faz ali ver como é que está o mercado, produtos, existem empresas que ajudam você a fazer isso. Se a gente vai começar a trabalhar em um lar espírita, em um ambiente espírita, a gente começa a planejar nossos cronogramas, mas é como se a gente deixasse de lado, né, o planejamento para a nossa vida atual, no que se refere aos aspectos espirituais. Como se a gente tivesse que viver a nossa vida sem planejamento. Tudo, a gente pode planejar tudo. Para tudo na vida, nós podemos ter um plano de ação. A gente pode estabelecer ali uma meta, a gente pode estabelecer ali objetivos, certo? A gente pode estabelecer ali um plano, um planejamento para poder adquirir. Isso não é tão absurdo, não, certo? Isso não é tão absurdo, não. A gente ter planos para questões morais, planos para questões pessoais. Isso é importante. Muitas vezes a gente vai vivendo a vida e deixando essa questão mais moral de lado, como se fosse, não, a questão moral tem que ser vivida, não pode ser planejada. Tudo pode ser planejado. E o bom do plano é que o plano ele consiste em objetivos. E para se alcançar objetivos, a gente tem que ter metas. E para a gente ver se a gente está alcançando meta ou não, a gente tem ali, certo? As atividades, né? Então, aquelas atividades ali, elas têm o objetivo de fazer a gente se aproximar dos nossos objetivos, e as metas, elas servem para a gente ver se a gente está alcançando ou não, né? Tal como os indicadores. Os indicadores, eles nos ajudam a entender se a gente está alcançando nossos objetivos ou não. E a gente pode, sim, fazer isso para as questões espirituais. Então, quando a gente se auto-engana, o que a gente geralmente faz? A gente aponta dedos. A gente tem uma dificuldade muito grande de assumir responsabilidade. Então, eu digo, não, eu não fui para academia porque estava chovendo. Eu não fui para academia porque o meu colega que tinha marcado de ir comigo, ele não foi mais.
eu não vou mais para o centro espírita porque a carona que me levava de volta quando eu acabava do centro espírita deixou de ir. Eu não vou mais, eu não vou deixar eu não vou me alimentar melhor porque o preço das comidas estão muito alto, certo? Só que, na verdade, a gente transfere muita responsabilidade e a gente procura culpados. E o lado ruim da gente procurar culpado é que toda vez que a gente transfere a responsabilidade para alguém, a gente deixa de enxergar a si mesmo como o principal responsável pela nossa mudança. Então, a única pessoa que pode mudar o seu comportamento para se tornar uma pessoa melhor é você mesmo. A gente não pode delegar essa função para outras pessoas. A gente não pode delegar para os pais, delegar para os filhos, delegar para Deus. A gente tem a nossa responsabilidade. E a depender dos nossos comportamentos, a gente vai ter o mérito pelos acertos, certo? E a responsabilidade pelos erros também. Então, a gente, muitas vezes, quando a gente não consegue alcançar algo, a mudança do comportamento, a gente não assume a responsabilidade pelo erro. A gente transfere a responsabilidade. Eu não fiz isso por conta daquilo. Eu não fiz isso por causa de fulano e cicrano. Quando a gente tem a nossa responsabilidade pessoal, assumir a responsabilidade pessoal é um ponto importantíssimo para que se possa evoluir espiritualmente. Isso é um fato, certo? E aí eu trago aqui uma frase de Dalai Lama. Lembre-se dos 3 R's. Respeito por si próprio, respeito ao próximo, responsabilidade pelas ações. Então, responsabilidade, certo? Respeito por si próprio a gente tem que ter. Se a gente respeita a si próprio, a gente consegue respeitar o próximo. Se a gente não respeita a si mesmo, a gente nunca vai conseguir respeitar o outro, porque a gente não se valoriza, certo? E a responsabilidade pelas nossas ações. Então, a responsabilidade é algo extremamente crucial, que é importante que a gente reflita sobre isso. E aí tem uma frase que foi atribuída a Sigmund Freud, né? Que é: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? A gente se queixa sobre tudo, certo? Mas se a gente procurasse, em cada queixa que nós fizéssemos, qual é a nossa parcela de responsabilidade, a gente iria se colocar no processo como construtor da nossa vida e não como passageiro. É como se a gente estivesse na nossa vida de passagem, só observando, e todo mundo é culpado, todo mundo é responsável. Nós somos isentos. A gente não tem culpa de nada, nada que acontecer é minha culpa, quando, na verdade, tudo que acontece ao nosso redor tem uma parcela de nossa responsabilidade, nem que seja por omissão. Nem que seja por omissão. E aí, quando a gente vem aqui, ó, na Revista Espírita de março de 1869, a gente tem aqui a carne é fraca, certo? Isso é muito interessante para a gente falar sobre essa questão de responsabilidade. Então, vejam só. Como é que Kardec traz aqui? Desculpar-se de suas más ações com fraqueza da carne não é senão subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando aquele que é a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito e é um ser pensante e de vontade própria. Então, acontece muito isso. Eu gosto muito desse trecho, eu sempre trago ele quando ele encaixa na palestra, certo? Que é exatamente isso. A gente se desculpa muito. Não, eu estava com fome, mas é porque o meu corpo é assim, eu não consegui manter uma dieta e tal, tudo mais. Eu estava com muita preguiça, por isso não consegui ir para o centro. Aí a gente sempre culpa o corpo. Só que a gente tem que entender que o corpo ele responde ao espírito, certo? Então, se a carne é fraca, é porque o espírito está temporariamente em um momento fraco. E aí a gente pode fortalecer o nosso espírito e, por conseguinte, a gente fortalece o nosso corpo, certo? Então, nunca dissociem. Isso é uma forma de fugir, de assumir a responsabilidade pessoal. Quando a gente transfere a responsabilidade para o corpo físico, a gente está fugindo da nossa responsabilidade. Não, mas por que isso, por que aquilo? Toda vez que você ver alguém ou que você pensar em justificar algo pelo seu corpo, pense nisso. Você está fugindo da sua responsabilidade social, certo? Quando a gente vai aqui para o Evangelho, tem todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Mais que justo, certo? Tudo isso é inerente ao espírito. Se eu digo que eu faço algo porque o meu espírito, porque o meu porque Deus quis assim, porque algo fez por mim, a gente está transferindo a responsabilidade, certo? Então, toda maldade que nós fazemos, ela é fruto de nossas imperfeições, certo?
e essas imperfeições, como são minhas, a responsabilidade pelos meus erros também são meus. Da mesma forma, toda bem-aventurança que sai de mim é fruto de uma virtude que foi adquirida frente aos meus esforços, e se essa virtude foi adquirida por mim, os benefícios do bem que eu faço para o próximo também são de responsabilidade minha. Então, o mérito é meu, ok? E aí também tem aquela questão, não, mas o meio, ele influencia, certo? Depois vocês dão uma lida aqui na pergunta 644 do Livro dos Espíritos. O meio influencia sim, mas ele não determina, certo? Mas o meio não determina. Por muitos momentos é necessário que se retire o indivíduo do meio. Por exemplo, uma pessoa viciada em droga. Uma pessoa viciada em drogas, estudos mostram que o mais interessante é você tirar de perto aquela pessoa de próximo do que faz alimentar o seu vício. Então, você literalmente interromper, você afastar aquela pessoa ali naquele momento é o mais importante. Porque realmente o meio influencia bastante. Porém, o meio não é determinatório, certo? Quantos exemplos nós temos de pessoas que têm uma condição socioeconômica extremamente alta e enveredam por caminhos que não estão. Que não seria esperado que fossem enveredar, e pessoas que vivem com condições socioeconômicas extremamente absurdas, e aquele indivíduo tem uma história linda de vida, de superação, de resiliência, de determinação, e conseguem alcançar coisas que muitas pessoas duvidam de sua capacidade, certo? Inclusive até a mesma pessoa. Então, o meio também ele é importante, ele influencia, mas não determina. Por que eu falo isso? Para que a gente não transfira, eu sou assim porque eu nasci nesse local. Eu sou assim porque o meio onde eu vivo faz com que eu seja assim. Temos que ter cuidado, certo? Temos sempre nossa parcela de responsabilidade sobre isso. E aí tem uma pergunta bem interessante, que quanto por cento de tudo que te preocupa, te angustia, está sob o teu controle? É algo que acontece bastante, certo? Então, Epicteto ele fala aqui, ó, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas sobre as quais eu, de fato, tenho controle. Então, isso é interessante. Por que é interessante? Porque a gente tem muita dificuldade em mudar o nosso comportamento, mas perceba como a gente quer mudar sempre o comportamento dos outros. É interessante, né? Como a gente tenta mudar o comportamento dos outros. E muitas vezes, nessa angústia que a gente tem em tentar mudar a si mesmo, a gente tem preocupações que fogem totalmente do nosso controle. Então, percebam que muito, basicamente, tem o princípio 10-90, certo? A neurociência traz isso daí, que 10% está sob nosso controle, 90% está fora do nosso controle. Então, percebam que a grande sacada da vida é a gente se questionar, se conhecer. O que está sob o meu controle? O que está fora do meu controle? Se aquilo está fora do meu controle, está fora do meu controle. Eu não tenho que me preocupar com aquilo, certo? Então, é uma felicidade condicional. Eu vou estar feliz se determinada coisa acontecer. Essa coisa acontecer está dentro do seu controle? Se não está dentro do seu controle, quer dizer que sua felicidade depende de algo que não depende de você? Tá entendendo? Não quer dizer que o que está fora das suas decisões não influencie na sua felicidade. Influencia, sim, com certeza. Mas é extremamente importante que a gente comece a pautar a nossa felicidade dentro de variáveis que dependem da gente. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu vou ser feliz se eu não maltratar o próximo. Agora, se eu sou maltratado, eu vou ser infeliz. Não, por que eu vou ser infeliz porque eu sou maltratado? Quem está errando é a pessoa. Ela que tem que se reorganizar, ela que tem que se reestruturar, certo? É muito melhor, por mais que talvez seja ilógico na cabeça de algumas pessoas, eu ser a vítima do que ser o algoz. A vítima eu vou estar exercitando a capacidade de perdoar e entender que cada um dar aquilo que tem. Já quando eu pratico o mal, eu estou equivocado. Então vejam o sentimento de arrependimento, o sentimento de culpa, a angústia que a gente sente por ter uma pessoa que está fazendo mal ao outro. Então, existem coisas que estão sob o nosso controle, certo? E existem coisas que não estão. E tem muita gente sofrendo por variáveis que não dependem da gente. Então, se não depende da gente, não tem por que estar sofrendo.
E aí, continuando aqui, ele fala: onde então devo buscar o bem e o mal? Não em externos incontroláveis, mas dentro de mim mesmo, nas escolhas que são minhas. Então, como sugestão, para todo problema que lhe aparecer em sua frente, pergunte a si mesmo: o que eu posso mudar de fato? O que eu posso fazer de fato para mudar ou para influenciar a mudança nesse problema? Porque se você não puder fazer nada, então por que a gente está se angustiando tanto? Se angustiando tanto por coisas que estão fora do nosso controle, certo? E aí, outra coisa que é importante: por que é importante a gente diferenciar essa questão de crença, certo? Com o fazer em si. Porque o muda, ele não muda com crença. O muda, ele muda com atos. Já ouviram aquela coisa, né? Aquela frase que a gente diz: quer conhecer alguém, veja o que ela faz, não o que ela diz. Então, muitas vezes, o que a gente crê não vai mudar o mundo, certo? Às vezes a gente até fala coisas muito bonitas, mas o que nós realmente somos, o que realmente muda o mundo, são os atos, certo? É o que é feito na prática. Então, tem uma passagem no Livro dos Espíritos que diz mais ou menos assim, que eu não vou saber, não vou me lembrar aqui ao certo agora, me fugiu. Mas é como ele fala sobre a prece, certo? Então é como se fosse assim. Não sei se é assim, mas seria bonito se fosse assim. Como se a caridade fosse a maior prece, certo? A gente, porque querendo ou não, palavras ajudam pessoas, certo? Não que a caridade não possa ser feita por palavras. Sim, os atos são a maior prece, porque eles realmente vão estar ali, certo? Mudando significativamente alguma coisa. Imagine que uma pessoa ela está com fome, então muito melhor do que a gente está orando, se a gente está falando, caso a gente possa ajudar de outra forma, porque realmente tem pessoas que não podem ajudar, não têm condições de ajudar, melhor do que tudo é você chegar lá e ofertar um prato de comida àquele necessitado, certo? Quando isso é possível, obviamente. Quando não é possível, a gente faz o que pode com o que tem. Então a gente ora para aquela pessoa, ora para que outras pessoas que tenham condições possam auxiliar, certo? Mas os atos mudam sim o nosso mundo, não nossas crenças. Então, devemos aguardar a vontade de mudar ou agir sem vontade mesmo? A gente já saiu um pouco de mudança de comportamento e eu queria que ficasse claro por que a mudança de comportamento é importante, porque ao mudar nosso comportamento, nos tornamos pessoas melhores. Qual é o objetivo da encarnação? Evoluir intelectualmente e moralmente. Evoluir intelectualmente e moralmente. O que é evoluir? Mudar comportamentos. A gente se tornar pessoas melhores. Então é importante que nos tornemos pessoas melhores. Só que aí você pode dizer: ah, tá bom, Pacífico. Você falou a palestra toda que é muito difícil mudar o comportamento. Você falou a palestra toda, certo? Que é muito mais fácil mudar uma crença. Você falou que é muito mais importante, o que muda o mundo é a gente agir, é nossa mudar. Mas como é que se faz isso? Porque é muito bonito a gente falar algo e não explicar como é que se faz, né? Então entra uma outra variável aí, que é a força de vontade. Como assim a força de vontade? A força de vontade para a gente mudar algo, certo? A motivação. Então, imaginem só. Devemos aguardar a vontade de mudar ou agir mesmo sem vontade? Isso é uma pergunta. Por que eu digo isso? Existe uma diferença entre motivação e disciplina, certo? Motivação, ela é literalmente dependente do nosso humor, certo? Então, a motivação, ela é como se fosse uma montanha russa. Ó. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. É como se fosse um ciclo circadiano hormonal, por exemplo. Um momento está alto, um momento está baixo. E qual é o problema disso? Se a gente for esperar motivação para fazer o bem, para mudar um comportamento, eu quero me tornar esse ano uma pessoa mais caridosa. Eu quero, esse ano, começar a trabalhar em um centro espírita. Eu quero começar a frequentar um centro espírita. Ou qualquer centro religioso que me torne uma pessoa melhor. Se a gente for esperar a força de vontade, isso pode demorar. E o pior, se a gente depender da força de vontade, a gente, da mesma velocidade que a gente pode iniciar uma mudança de comportamento, a gente pode deixar. Mais difícil do que você dar o primeiro passo é você se manter caminhando. Acredite no que eu estou dizendo. Mais difícil do que você dar o primeiro passo é você se manter caminhando. Muito constantemente a gente dá o primeiro passo e estanca.
Por que a gente dá o primeiro passo e estanca? Porque muitas vezes a gente está motivado, a gente está se baseando, se pautando na, na motivação. E a motivação ela depende do nosso humor, e o nosso humor varia tanto ao longo da vida, ao longo do dia. Existem tantos fatores que influenciam no nosso humor, problemas, hormônios, estresse, tá entendendo? Problemas pessoais, financeiros. Então a gente não pode confiar muito no nosso humor, a gente não pode confiar muito na nossa motivação. Por quê? A motivação acaba, ela volta, mas ela tem altos e baixos. Quando a gente fala em disciplina, o que é disciplina? Disciplina é o fazer o que deve ser feito. Lembra que eu sempre falo nas minhas exposições, eu falo sobre a questão da ética, né? Querer, poder e dever. Só pegando um gancho no dever aqui e no querer. O que é a disciplina? É eu fazer o que deve ser feito, mesmo que a minha vontade seja contrária. Mesmo que o meu querer não esteja dizendo, vá lá e faça isso. Certo? Então, a minha disciplina, ela vai me levar a alcançar meus objetivos, certo? A persistência, a constância com que eu faço aquilo, porque para que um comportamento ele se torne um hábito, ele precisa ser repetido. Ele precisa de uma constância, certo? Então, para que eu consiga estar ano a ano em um centro espírita, assistindo a palestra, ou trabalhando, ou dando passe, ou trabalhando no atendimento fraterno, ou trabalhando, ou fazendo estudos, certo? Imagina só, você tira um sábado, um domingo, e não vai apenas, ou uma quinta-feira, como hoje. Não só você vai para um centro, mas você vai para um centro para estudar. Tem muita gente que não gosta de estudar. Tem gente que não gosta de ler, certo? Porque não teve esse hábito alimentado desde sua infância. Quer dizer que não pode mudar? Pode mudar sim. Só que isso precisa o quê? Precisa persistência, precisa de disciplina. Então eu tenho que ir fazer aquilo porque aquilo é o melhor para mim. Então, se aquilo é o melhor para mim, mesmo que eu esteja sem vontade, eu vou e faço. Porque isso é a disciplina, a gente fazer o que deve ser feito, independente da nossa vontade. E aí, devemos aguardar a vontade de mudar ou agir mesmo sem vontade? O grande erro que nós temos é querer só começar algo, certo? Quando a gente tem vontade. Então, o ideal é, se nós temos convicção de que aquilo é o melhor para a gente, vai fazer bem a nós, façamos o quanto antes, com ou sem vontade. E a disciplina fará com que aquele seu comportamento se torne um hábito. E quando se torna um hábito, acabou. Acabou. Se você faz, e quando você não faz, você sente falta. Acredite no que eu estou dizendo. Quando o comportamento deletério ele é trocado por um comportamento salutar, e esse comportamento salutar ele se perpetua ao longo do tempo, quando você deixa de fazer, você sente falta. Porque aquilo ali vai alimentando dia a dia, independente da sua motivação, independente do seu humor. Então percebam que todos os grandes comportamentos eles requerem muito esforço. Então, é fácil a gente fazer uma faculdade? Não é fácil. Não é fácil para aquele aluno que só tem que estudar da vida. Imagine para alguém que chegou aos 40 anos e diz: eu quero fazer uma segunda faculdade. Eu quero mudar de área. Ou alguém que se aposentou. Quem disse que aposentar é ausência de estudo? Pelo contrário, a gente tem aí Dona Vera, certo? Que dispensa comentários. Quem segue ela no Instagram vê o cabedal ali, certo? De livros que ela devora a todo momento e passa para a gente, de uma forma caridosa, sugestões de boas leituras. Então, se a gente quiser, por exemplo, um relacionamento, para a gente ter um relacionamento, para ter um relacionamento, certo? Ou para a gente galgar melhores. Quando a gente começa a trabalhar, o que a gente quer? A gente quer avançar, né? Na nossa função. A gente quer um cargo, um plano de carreira. A gente quer melhorar na nossa empresa. Ou abrir o nosso próprio negócio. Ou se eu tenho meu próprio negócio, eu quero tornar aquilo ali, sair de local para regional, abrir filiais em outros estados, uma multinacional. Todo mundo tem ambições. Tudo isso requer o quê? Requer esforço. E não dá para a gente esperar motivação para estudar. Não dá para a gente esperar motivação para se formar. Não dá para a gente esperar motivação para ter um relacionamento. É muito difícil constituir uma família, certo? A gente tem muitos ônus, tem muitos bônus, mas como tudo na vida tem muitos ônus também. Então é preciso estar consciente do que a gente quer da nossa vida, certo?
Então, por exemplo, eu brinco, quem é que acorda assim? Ninguém acorda assim, minha gente. Isso daqui é totalmente utópico. Se alguém acordar assim, procure um psiquiatra, procure um psicólogo que deve estar precisando de alguma ajuda, certo? Quem acorda assim? Já tem uma grande quantidade de pessoas que acordam assim. Eu mesmo acordo assim, ó, mais ou menos desse tipo. Mas por que eu acordo assim, mais ou menos desse tipo? Porque, independente do que eu quero, eu automaticamente devo fazer aquilo, certo? E, por exemplo, tem um colega meu que conversa sobre atividade física, certo? Eu valorizo muito a atividade física, para quem me conhece, que ele diz assim, ele diz uma frase, nunca me arrependi de ter ido. E isso aí me marcou muito. Por quê? Porque para eu poder fazer atividade física, eu passei, hoje em dia eu consigo fazer acordando 5, 5 e meia. Mas eu passei um bom tempo acordando 4 horas da manhã para poder fazer, porque o meu dia é tão corrido que eu basicamente só chego, eu saio de casa muito cedo, saio de casa no máximo ali 5 horas, 5 e meia, e eu chego 9 horas da noite, 10 horas da noite, e muitas vezes com algumas atribuições para fazer em casa, algumas das vezes. Não é que isso seja correto, certo? Mas dentro dos meus objetivos, dentro das minhas situações, das minhas circunstâncias, para alcançar o que eu quero no momento, eu preciso fazer isso. Não quero fazer isso para o resto da minha vida, não, certo? Mas durante o período de tempo eu vou precisar fazer, abrir mão de muita coisa para alcançar meu objetivo. E aí o que acontece? Eu tenho que acordar de 4 horas da manhã. E todas as vezes que eu acordava de 4 horas da manhã, sempre o meu corpo dizia assim: vai hoje não, dorme mais uma hora, tenta ir de noite, tenta ver um intervalo. Então a gente tenta se sabotar, a gente tenta mudar nossa crença, certo? Porém, essa frase ela soava no meu ouvido: nunca me arrependi de ter ido. O que significava isso? Quando eu ia fazer atividade física, que eu acabava, eu dizia: rapaz, não me arrependi de ter acordado cedo. Então, todas as vezes, quando eu acordava, eu não queria ir. Mas todas as vezes eu ia, independente da minha vontade, porque eu deveria ir, e quando acabava, eu nunca me arrependia. Assim tem que ser para tudo na nossa vida. A gente não se arrepende de trabalhar, certo? A gente não se arrepende de trabalhar. Quando a gente trabalha, trabalho dignifica o homem, permite que a gente coloque nosso alimento na nossa mesa. A gente não nos melhora espiritualmente. Se a gente trabalhar em um centro, um lar espírita, por exemplo, isso é um benefício para nós mesmos, certo? Então, uma dica que eu dou, ó, attention. Não espere vontade chegar para agir. Haja sem vontade, certo? E aí a gente vem aqui para o Livro dos Espíritos. Eu não sei quanto está o tempo da exposição. Estou sem meu relógio, era para ter colocado o cronômetro aqui. Mas eu espero conseguir dar tempo, conseguir fazer no tempo certo. Ok? Então, aqui, ó, no Livro dos Espíritos, a gente traz na pergunta 909: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós se esforçam. E aquilo, né? A gente muitas vezes realmente não tem a força de vontade. E é aquilo, faça sem ter força, sem ter vontade. Faça. Ah, eu não quero fazer campanha do quilo, eu tenho muita preguiça. Faça sem vontade. Ah, não quero ir para no meu domingo de tarde ou minha quinta-feira de noite, trabalhei o dia inteiro, eu quero ir para eu não quero ir para uma palestra para ficar ali sentado no banco que eu vou terminar dormindo. Faça mesmo sem vontade, certo? Se esse for o seu objetivo. Óbvio que tudo na vida é equilíbrio. Quando eu falo faça sem vontade, eu estou tentando motivar vocês a ter um entendimento de que para que a gente consiga adquirir um novo hábito, é importante a gente ter e dar esse primeiro passo, essa persistência. Óbvio, certo? Por que eu estou querendo dizer isso aí? Porque faça sem vontade. A gente tem que conhecer o nosso corpo. A gente tem que se autoconhecer, conhecer nossos limites. Existem coisas que não dão para a gente fazer. E se não dão, paciência. Tá entendendo? A gente faz o que a gente pode. Mas o autoconhecimento vai fazer você discernir o que realmente não pode ou o que eu acho que não pode, certo? Eu só fiz esse parêntese para não parecer algo desrespeitoso. Faça algo sem vontade, certo? Faça algo sem vontade. Mas a gente também tem que respeitar as nossas. Para a gente estar bem, certo? Não adianta a gente querer. Eu estou muito mal psicologicamente, certo? Muito mal, estou para baixo, estou triste e não quero ir para uma festa, certo? Ah, mas eu vou mesmo sem vontade porque na festa vai ser legal e tal, isso e aquilo. Às vezes não é o momento. Às vezes não é o momento.
a gente também tem que se dar, a gente tem que se permitir também, certo? Dar um tempo para a gente analisar, refletir, se autoconhecer, fazer terapia se for necessário, certo? Terapia psicológica é muito importante procurar sempre o auxílio de um psicólogo, certo? Então, não entendam esse fazer sem vontade de forma pejorativa. Isso é só uma forma que eu tento de motivar vocês e de que a gente não necessariamente essa não vontade também muitas vezes é procrastinação. Então a gente quer procrastinar, certo? E é sobre essa falta de vontade que eu estou querendo me referir. Não me entendo de forma errada, por favor. E aí o que acontece? A gente tem, certo, o dever. Então, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. A gente encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando eu falo dever, eu não estou tirando isso da minha cabeça, não, certo? Tudo isso aí é pautado. Então, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, pois acha-se em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas de suas vitórias e não estão sujeitos a repressões de suas derrotas. Isso aí dá para a gente falar muita coisa sobre isso, dá para fazer uma palestra só sobre isso, mas isso é mais pura verdade. O dever, muitas vezes, ele é solitário. O dever, muitas vezes, ele é solitário, certo? Quando a gente faz o que deve ser feito, principalmente se ele for contra a nossa vontade, é meio que a gente se frustra. A gente é tão orgulhoso que é que quando a gente faça algo, seja reconhecido, certo? Por isso que tem aqueles três tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que a gente vê isso aí em bem-aventurados puros de coração. Tem aquela pessoa cujo mau pensamento nem lhe chega, tem aquela pessoa cujo mau pensamento lhe chega e ele não dá asas, não dá abertura, e tem aquela pessoa que o mau pensamento chega e ele se compraz. São três pessoas em três níveis diferentes. Então, para algumas pessoas, o querer, ele quer algo que diverge do dever. Ou seja, o dever diz que ele não deve fazer, mas ele quer fazer algo errado. E aí termina ele se comprazendo. Tem pessoas que o dever é contrário ao querer, mas ele ainda assim segue o dever. Então ele faz o dever contra a sua vontade. E tem pessoas que o dever já está em ressonância ali, com o seu querer. Então ele faz. Então, para essas pessoas cujo dever e o querer estão em ressonância ali, ele não vai se sentir tão frustrado, não, por não ser reconhecido, porque já era o que ele deveria fazer mesmo, certo? Então são pessoas em graus evolutivos diferentes. E aí, na pergunta 911, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. É aquilo, não existe nenhum mal, certo, que ele seja irresistível. Não existe nenhum mal que ele seja irresistível. Todo comportamento ele pode ser mudado. Seja comportamento vicioso, seja comportamento moral, certo? Seja comportamento intelectual, tudo pode ser modificado. Não existe nada que seja impossível de modificar. Tudo está em nossa mind, tudo está em nossa mente. Tudo é possível de ser modificado. O próprio livro do Espírito traz isso. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, não bastará que o homem não pratique o mal? Não. Certo? Porque ele também peca não, ele também erra, ele comete equívocos por omissão, ele também comete equívocos por omissão. Cumpre-se fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então você pode dizer assim, eu não quero mudar não quero começar a fazer caridade não. Eu não faço mal a ninguém, então isso não vai me prejudicar. Futuramente, muito provavelmente, você vai se arrepender dessa decisão, certo? O ideal e o que Deus nos ensina, o que Jesus nos pregou, é que nós façamos o bem, certo? Então, se omitir de fazer o bem também nos traz uma responsabilidade acerca do nosso comportamento, ok? E aí, não há quem não possa fazer o bem, isso é fato, a gente pode ser útil de diversas formas. Eu estou sendo útil, espero, certo, para vocês, falando um pouco, dividindo um pouco da minha experiência, do meu conhecimento com os colegas, que muitos podem divergir, podem dizer assim, esse rapaz aí está falando besteira nesse aspecto, ou está falando besteira a palestra inteira. É natural que hajam divergências, certo? Então, algumas informações que eu trouxe aqui para vocês são informações pautadas na obra de Kardec. Outras são pautadas na minha própria literatura pessoal, certo? Então, nem sempre a gente vai estar aqui concordando 100%. Mas a minha parte, pelo menos se eu cometo algum tipo de equívoco, de erro, não é de forma dolosa, certo? É de forma culposa, sem intenção.
E aí a gente pode ajudar pessoas de todas as formas, pode ajudar pessoas um sorriso a gente pode ajudar uma pessoa, certo? Um sorriso salva vidas. Até de forma mais importante, ajudando financeiramente, oferecendo emprego, fazendo divulgação para que as pessoas ajudem ela, e assim sucessivamente. A gente pode ajudar pessoas de múltiplas formas. Não tem ninguém que não possa fazer o bem. Qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Se a gente não se autoconhece, a gente não tem como elencar os nossos defeitos, os nossos vícios, para tentar atenuá-los. E a gente também não conhece nossas virtudes para saber quais podem ser potencializadas e quais faltam ser adquiridas. Escutem o que eu disse. Se eu não me conheço, eu não sei quais são os meus vícios. Se eu não reconheço meus vícios, eu não posso melhorá-los. Se eu não reconheço as virtudes que eu possuo, eu não sei quais que faltam e também não sei quais que eu posso potencializar. Então é importante se conhecer, porque conhecendo a gente planeja a nossa melhora. Então, para a autotransformação, isso requer autoconhecimento. Então, existe o construir e o construir-se. O construir-se se dá ao longo das nossas vivências, nossos aprendizados, da nossa autoanálise, e a gente pode ali, se construir, se lapidar dia a dia. Até porque a gente veja o tema da palestra. O tema da palestra é mudança de comportamento. A palestra poderia ser isso daqui. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que é transformação moral? Mudança de comportamento. E pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. O que são esforços que empregamos para dominar nossas inclinações? O nosso comportamento, a nossa tentativa de mudar o nosso comportamento. Então, nada mais linkado com o espiritismo do que a mudança dos nossos hábitos, certo? E aí, é importante que a gente tenha força de vontade, só que muitas vezes a força de vontade nos falta, e quando a gente não consegue algo, o que a gente faz? Eu falo isso muito às minhas filhas. As minhas filhas estão tentando trocar de roupa, aí eu as pego, ou eu apego. É engraçado que eu tenho uma filha de 7 e uma de 5 anos. Alguns comportamentos que a de 7 tinha, a de 5 vai apresentando. E eu vou lembrando, caramba, eu consegui trabalhar na minha filha de 7 anos esses comportamentos, hoje em dia ela não tem mais. Agora é a vez da minha mais nova. Então, às vezes, elas se estressam por estar tentando colocar uma roupa e não está conseguindo. Aí eu falo, filha, quando a gente não consegue algo, a gente pede o quê? Ajuda. Então, se a gente não tem força de vontade para mudar o comportamento, o que nós devemos fazer? Pedir ajuda. E qual é a melhor forma de pedir ajuda? Prece. Certo? A prece é a melhor forma de pedir ajuda. Então, por que a prece torna um homem melhor? Sim, por conta aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia bons espíritos para assisti-lo. Minha gente, escutem o que eu estou falando aqui agora. Se a gente ora, a gente fica mais forte contra as tentações e Deus envia bons espíritos para nos assistir. Tem noção do que a gente está lendo aqui? Eu tenho como ter um auxílio. Quem está aprendendo a dirigir um carro não queria alguém que chegasse junto com você e dissesse, ó, passa a marcha assim, ó, você está passando a marcha errado. Quando você está numa escola, quinta série, sexta série, sétima série, o que a gente tem? Tem um professor. Quando a gente está em casa, que a gente está tentando fazer algo e não consegue, a gente tem nossos pais, os nossos tutores, né? Pode ser avô, avó, tio, tia, quem quer que seja. Nós somos seres sociáveis e precisamos de ajuda. Então temos que saber pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de fugiu até a palavra agora. É sinal de... Meu Deus! É sinal de que você é uma pessoa forte, tá entendendo? É muito mais louvável que você peça ajuda quando você não consegue ir a algo. E aí a sinceridade faz toda a diferença. A gente tem que pedir com sinceridade e saber pedir. Não adianta a gente pedir coisas absurdas. Se a gente pedir coisas morais, a gente vai ter assistência, minha gente. Se eu pedir paciência, se eu pedir benevolência, se eu pedir calma, se eu pedir... Tudo que a gente pede, a gente alcança, minha gente, desde que seja com sinceridade, certo? Rogai que vos conceda os bens mais preciosos, paciência, resignação e fé. Muitas vezes o que está faltando é fé. É acreditar que você vai conseguir mudar aquele comportamento. Certa crença naquilo. E dai-me força para não falir de novo. E coragem para reparar a minha falta. Isso nunca é negado. Se feito de coração aberto, isso nunca é negado.
E aí, será que estamos mudando nosso comportamento ao longo do tempo? Com toda certeza. Nós temos uma sociedade ainda muito injusta, certo? E eu me refiro a todo o planeta. A gente tem injustiças em todos os locais. Alguns países é mais injusto, outros menos injusto. Só que isso aí vem melhorando ao longo do tempo. Por exemplo, o uso de cinto de segurança. Antigamente não era utilizado o cinto de segurança, certo? Essa semana eu estava vendo uma página de um colega nosso, Augusto, doutor Augusto, que ele falava sobre uma lei que até 2003, salvo engano, se a pessoa fosse estuprada, se a mulher fosse estuprada e ela viesse a se casar com o estuprador ou com a outra pessoa, aquele crime ele era extinto. Até 2003, que absurdo uma coisa disso. Me desculpe se eu citei, doutor Augusto, a lei de forma equivocada, mas era algo muito parecido com isso. Vejam só que coisa absurda que hoje em dia já não é mais. Então, nós vamos mudando o nosso comportamento, porque as leis elas representam a necessidade, deveriam representar a necessidade de uma sociedade. Então, a sociedade ela urge por ser uma sociedade mais evoluída, e para isso você tem que evoluir as leis. Então, a Lei Maria da Penha, a Lei Ficha Limpa, a lei racial, até 100, 200 anos atrás, a gente tinha escravidão. Não quer dizer que a gente não melhora, a gente está melhorando esse nosso costume, nossos comportamentos. Temos que melhorar muito. É o que eu disse. Para que mudar comportamento? Porque nós estamos aqui na nossa existência para evoluir. Se a gente não precisa mais evoluir, para que a gente está encarnado? Então, se a gente precisa evoluir enquanto pessoas, o somatório das pessoas forma a sociedade, e a sociedade precisa evoluir. E essa evolução acontece progressivamente, com muita calma, certo? E aí é aquela Mahatma Gandhi, ele fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta querer mudar os outros. A gente só tem controle sobre uma única coisa na nossa vida. Lembra que a gente falou sobre os fatores externos e internos? A gente só tem capacidade de mudar uma coisa na nossa vida, o nosso comportamento. E o que a gente mais quer é mudar o outro. A gente quer mudar nosso primo, nosso irmão, nosso pai, nosso avô, nosso tio, nosso chefe, nosso namorada, namorado, cônjuge, qualquer coisa. A gente quer mudar todo mundo, só não quer mudar a si mesmo. Então, seja o exemplo do que você quer de mudança. E aí, Allan Kardec ele traz aqui, ó, quando existe o mal, ele não se cura sem crise. Assim é do pequeno ao grande, no indivíduo como nas sociedades como nos povos como na humanidade. Ou seja, do nível micro, o indivíduo, certo? Até o nível macro, a população. Eu poderia até fazer um adendo, do nível micro, celular, até o nível macro, organismo. Se a gente tem uma crise em uma célula, isso vai repercutir no tecido, que repercute no organismo, que repercute em todo o ser. Então, assim é, certo? E a gente tem que lutar para conseguir melhorar, lutar acima de tudo em si mesmo. E com a nossa mudança, o restante muda. Se eu tenho um balde de água e eu coloco ali, ó, uma gotinha de vinagre, aquela gotinha ali, ó, ela mudou toda a composição daquele balde. Então, assim acontece conosco. O mundo ele é feito por mais de 7 bilhões de pessoas. Mas quando você muda, você faz parte do todo, então o todo mudou, mesmo que essa mudança seja muito irrisória, mas a gente consegue. E aí o que acontece? A gente vem aqui para o Livro dos Espíritos, já está concluindo, já estou terminando. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem quer que precisem vencer qualquer sentimento que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Só não tem que lutar aqueles que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora. O bem se lhe tornou um hábito. Então vejam, a gente entra naquilo que eu falei agora há pouco, que tem aquelas 3 tipos de pessoas em diferentes estágios evolutivos. Para algumas, o bem já é um hábito. Para outras, o bem ele está em vias de realizar. E o outro bem, nem sequer ali, ele tá. Chega, bate nele e volta. Chega, bate nele e volta. A proposta vem, bate e volta. Em outros, a proposta bate e fica. Em outros, a proposta nem vem, porque já é um hábito daquela pessoa. Então, vamos tornar um hábito fazer o bem, se tornar uma pessoa melhor, ajudar o próximo, certo? E aí eu trouxe aqui só umas curiosidades para a gente poder finalizar. Ó. A mente humana é mais voltada para o negativo que para o positivo. Como assim?
existiram estudos que mostraram que uma pessoa ela tem um approach, ela tem um imprint emocional, ela tem uma ativação emocional muito maior quando ela perde R$ 100 do que quando ela ganha R$ 100. Veja que coisa interessante. Então, é como se a gente tivesse uma mente mais voltada para a negatividade. Existe o efeito Tetris, né? Então, a gente tem o efeito Tetris, só para eu conversar um pouco com vocês. Existem pessoas que, por exemplo, perceberam que ao se jogar Tetris, aquele joguinho de encaixe, ele mudava a forma de enxergar o mundo. Então, ele olhava assim, por exemplo, um prédio e ficava imaginando como um prédio podia encaixar com a outra. Isso acontece com todas as pessoas, esse efeito Tetris. O efeito Tetris, por exemplo, você é um professor de física, aí você está jogando bola. Quando a pessoa chuta a bola, você olha assim, eita, fez uma parábola, isso aqui eu consigo calcular a derivada, a integral. Ou, por exemplo, no meu caso, eu, como sou professor de anatomia, muitas vezes eu vejo um objeto e associo a um órgão, uma estrutura do corpo humano. Então, a vivência de algo repetidamente faz com que a gente mude a nossa percepção. Então, é importante que a gente utilize. Existem pessoas que têm um efeito teste negativo. Como assim? Você tem uma porta, eu vejo uma porta, eu posso pensar, eita, uma porta, eu posso abrir. E tem uma pessoa que olha a porta e vai dizer assim, eita, a porta está fechada. Ou seja, existem pessoas que tiram a parte negativa de tudo da vida. Então, a gente pode também mudar essa forma de enxergar o mundo para ver o mundo de forma mais positiva, certo? Então, isso aí também é um tipo de comportamento. A gente praticar. Como é que eu posso fazer isso? Existem várias atividades que podem ser feitas. Um deles, por exemplo, é o Diário das Três Bênçãos. O que é esse Diário das Três Bênçãos? Deixa eu ver se eu coloquei o estudo aqui. Coloquei o estudo, sim. Se pegou uma população carcerária, certo? E dividiu ela em dois grupos. Em um grupo, se aplicou um protocolo de qualidade de vida para ver mais ou menos como estava o nível de felicidade de cada um deles, de gratidão de cada um deles, de pensamentos positivos, certo? E aí o que foi que fez? Se viu dos dois grupos. Em um grupo, pediu que ao longo de tanto tempo, não sei se foi um mês, 3 meses, faz tempo que eu li esse estudo, eles escrevessem, certo? 3 coisas que foram importantes no dia dele. Ah, eu recebi um recado, eu recebi uma carta do meu parente. Ah, eu tô com saudade da minha avó. O meu companheiro de cela me deu parte da refeição dele. De qualquer coisa, não é coisas grandes. Ah, eu fiquei sabendo hoje que minha irmã vai ter uma filha. Aí vai ser difícil você escrever 3 coisas boas todos os dias. Mas coisas simples, tá entendendo? Eu olhei o sol e fiquei mais feliz. E aí, e aí se pediu que um grupo registrasse durante um determinado tempo 3 bênçãos diariamente. E o outro grupo não se pediu que fizesse nada. Depois se aplicou o mesmo protocolo de felicidade e percebeu que aquelas pessoas que exercitaram a prática da gratidão diariamente, elas tiveram um melhor score, né, digamos assim, uma melhor pontuação naquele protocolo de felicidade. Ou seja, são pessoas que se tornaram mais felizes só por reconhecer diariamente a gratidão. Então, ambas as intervenções de bondade e gratidão aumentaram a felicidade dos prisioneiros e mitigaram o afetivo negativo. Então, vejam, como é importante a gente ser grato, a gente agradecer por tudo diariamente. Torna a gente pessoas mais felizes. Torna a gente pessoas mais felizes. Então, esse grupo que fez isso, estatisticamente falando, teve o melhor desempenho do que o outro. Então, veja que coisa interessante. Então, recomendação, certo? Para a gente poder finalizar a nossa exposição. Espere menos, pense menos e haja mais. Não espere a força de vontade para poder mudar algo, certo? E a gente fala algo em todos os aspectos possíveis. Finalizo com essa imagem. Assim é a vida. Na prática, na repetição, a gente chega aonde a gente quer. Muito obrigado a todos. Me desculpem se eu passei aqui do tempo. E eu faço votos de um ano muito leve, tranquilo a todos e de muito aprendizado.